Boa noite. Boa noite para todos vocês que estão chegando. Vocês me escutam bem? Como é que tá isso, gente? Diz para mim, por gentileza. A gente tá aqui nesses primeiros minutinhos da live sobre mediação de conflitos em tempos de pandemia. Eu quero agradecer a, a esse perfil, né, da pós-USCS, esse convite e essa oportunidade de conversar um assunto que é tão atual. E hoje eu converso com a doutora Aline, que já está por aqui, está chegando. Ai, que bom que vocês estão ouvindo. E eu vou estar incluindo a doutora Aline nessa conversa, que vai ser uma conversa entre todos. Então fiquem à vontade para vocês se manifestarem, dividirem perguntas, dúvidas, esclarecimentos, tá bom? Então eu vou chamar a doutora Aline e aí a gente inicia essa grande conversa. Olá, tudo bem? Tudo bem, me ouve bem? Ouço bem. Boa noite. Então tá bom, também te ouço bem. Que bom. Você tá bem? Como estão as coisas por aí? Aqui tá tudo certo, né? Correria de sempre, professora, né? Advogada, então tem dias que a gente está correndo mais, tem dia que a gente está correndo menos, né? Então acho que hoje foi um dia que eu dei assim uma desacelerada nas coisas, justamente, né? Para vir aqui, estou muito feliz com o convite, já agradeço, né? O convite da faculdade. Também é um prazer, né, conhecer a professora. A gente vai bater um papo super legal, né, que estou super animada, confesso. Então, acho que vai ser um bate-papo bem bacana. E também quero agradecer a Josi, né, que está fazendo todo esse intermédio aí entre a gente, né, sempre buscando aí levar mais conhecimento aí para o pessoal aí do direito, nos operadores do direito. Uhum, isso mesmo. Aline, eu pensei da gente começar se apresentando, né, e falar um pouquinho do que é hoje o nosso trabalho, enfim, para as pessoas também conhecerem um pouco mais a gente. E aí a gente começa a conversar enfim, dividir aqui, partilhando as nossas impressões, algumas informações. O que que você acha? Pode ser? Não, pode ser sim. Você quer começar ou eu começo? Como que a gente faz aqui? Pode ser você, manda ver. Pode Pode ser ser eu? você. Isso. A gente vai quase que numa ordem alfabética aqui, né? Bom, para todo mundo me conhecer, né? Muito boa noite. Eu sou a Aline Pereira, eu sou advogada, sou professora de segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Então, eu atuo fortemente aí na área de exame de ordem e na disciplina de Direito do Trabalho. Na minha área de atuação como advogada, eu acabo cuidando aí de uma parte mais generalista que envolve ações criminais, o próprio direito do trabalho, também ações de família, e aí depende mesmo da minha demanda, né? Hoje eu atuo de forma autônoma, então eu não tenho assim nenhum escritório, né, que envolve assim uma área específica do direito. Além disso, eu participo ativamente como membro efetiva e diretora de mídias sociais da OAB Jabaquara, que hoje eu tenho uma atuação bem forte na Comissão dos Acadêmicos de Direito, inclusive agradeço aqui a participação do Dr. Tiago Bastos, ele é o vice-presidente da Comissão dos Acadêmicos de Direito da OAB Jabaquara. Então, essas são as minhas atuações. Além disso, sou pós-graduanda em Direito Tributário. Né? Então, essa é um pouquinho do que eu faço hoje, né? Ah, que legal. Muito bom. Eu sou Priscila Giacov. Eu também, a minha formação é em Direito e me tornei mestre em Direito por conta da minha experiência acadêmica, né, por estar dentro de universidade dando aulas. E comecei com Direito do Trabalho, né, já dei bastante aula de Direito do Trabalho. E eu, por questões de interesse, de afinidade, eu acabei migrando para a parte da mediação de conflitos, né? Então, me especializei, me capacitei nisso, e hoje tenho a minha atuação voltada para a mediação de conflitos, e como você, também gosto muito de educação,
e tenho um perfil que eu crio conteúdos, né, que é esse Priscila.Diakov, que eu convido todo mundo para conhecer, que eu crio conteúdos e hoje a minha atuação ela é uma atuação muito mais consultiva, de assessoria, através de programas de mentoria também, porque as pessoas têm muito interesse na mediação, as pessoas que são de fora do direito, né? E querem conhecer e querem aprender algumas habilidades da mediação para poder se tornar um profissional com mais possibilidades de negociação, de conversas, de uma atuação diferenciada, né? Porque aí depois a gente vai falar sobre isso. Acho que a mediação ela é mais do que uma técnica. E hoje, então, basicamente também atuo com o ensino da mediação, né, fora do judiciário, mas eu sou mediadora judicial e aqui da Vara da Família, né, eu estou na zona oeste, eu estou na região da Lapa, em São Paulo, capital, e também com a consultoria de mediação, mas ainda muito dentro dessa perspectiva mesmo de que esse é um serviço ainda muito novo, né, no Brasil, as pessoas ainda têm muita dificuldade de acessar, de procurar, mas eu faço coisas também referentes a isso, né? Então, para mim também é um prazer, uma alegria te conhecer e a gente poder conversar, tá bom? Ah, com certeza. É engraçado porque, assim, você falando do seu currículo, a gente já consegue aí buscar várias dúvidas, né, que surgem quando a gente fala sobre mediação, né? Então, assim, eu sou jovem advogada, né, tenho pouco tempo de carteira, então a gente vê que realmente muita gente não sabe diferenciar a mediação de conciliação, e Uhum, agora, no tempo de pandemia, o que a gente mais precisa buscar enquanto operador de direito, pelo menos eu entendo isso, é a qualificação técnica. Porque não uhum, adianta somente trabalhar com a cabeça do advogado, que é aquela cabeça que a gente sai da faculdade totalmente voltada, né, para o judiciário, para a judicialização, e esquecer que para você se tornar um mediador, ou você trabalhar ativamente, você tem que mudar a sua perspectiva, né? Porque, assim, uhum, geralmente, eu digo eu como advogada, fiz poucas mediações, mas ainda fiz algumas, a gente tem essa diferenciação quando a gente vai fazer uma audiência, a gente vai com a cabeça, né, de audiencista, que a gente vai batalhar, né, a gente sempre fala que é uma batalha ali, a gente vai para a guerra, do que a gente vai quando a gente vai se tratar de uma negociação, de uma conciliação, de uma mediação. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar isso para a gente acabar seguindo aí, talvez, a mediação, e também ver isso como uma fonte de trabalho também de renda. Porque agora, uhum, ainda mais com esse distanciamento social, acaba sendo uma outra fonte de olhar, né? E quando você falou assim que você acabou indo para essa área, se descobrindo, eu vejo que eu, por exemplo, gosto muito de startup, gosto, né, dessa coisa tecnológica. Então, eu vejo que agora, com a pandemia, veio, assim, um turbilhão de coisas, de informação para a gente, né? Então, acho que esse uhum. bate-papo é justamente para as pessoas entenderem como funciona a mediação e não só sob o olhar de uma especialista que eu já admiro, né, que tem uma formação técnica como mediadora, mas para a gente também, como advogado, a gente olhar como que a gente pode se portar frente a uma mediação. Então, acho que isso são aspectos importantes que a gente vai poder trazer aqui para quem está assistindo a gente. Uhum, concordo. Acho que a ideia de trazer esse tema é porque, para mim, ele ganhou urgência, né? Ele ganhou, assim, um holofote mesmo nessa época de pandemia, como algo que já né? Se impôs para nós, né? Então, imagina, a gente está basicamente, de certa maneira, com relações virtuais, né, em plena, por conta de Sim. isolamento e confinamento, e a própria questão do acesso ao poder judiciário, que eu já via como algo muito problemático, mas agora muito mais, a gente tem um impedimento físico mesmo, né, que limita isso. Então, parece que ficou urgente, né, conversar e expandir, difundir o máximo possível. Então, eu acho que é esse o caminho mesmo. Então, também, se as pessoas quiserem colocar perguntas, eu pensei da gente por isso que você pontuou.
Uma coisa muito importante, Aline, é a gente pensar que é isso, é uma capacitação técnica, né, que demanda, que exige estudo, especialização, cursos, né, e no Brasil aqui a gente tem alguns requisitos, no caso do CNJ, que é quem cuida, regulamenta essas questões. Então, de fato, é uma possibilidade, né, profissional de trabalho, e é interessante porque não é um serviço jurídico, né? Então há uma confusão também sobre isso, né? Não é um serviço exclusivo de advogado, não precisa haver, não tem a necessidade do curso de direito para ser um mediador. Em que pese, é muito comum advogados fazerem a especialização de mediação, né? Até porque também acontece no judiciário, enfim, no fim das contas fica na cabeça das pessoas como se fosse uma coisa só, mas não. Né? Então, eu conheci muitos mediadores excelentes que são administradores de empresa, que são psicólogos, que são, enfim, de outras áreas, né? Porque gostam, porque se identificam com esse fazer. E uma coisa que você já trouxe, que é interessante, há sim uma diferença grande entre o conciliador e o mediador. De uma maneira objetiva, o mediador, ele é um terceiro imparcial. Então, a mediação, ela é uma forma autocompositiva de solução de conflitos, né? Então, as próprias pessoas, elas que vão ali por elas, expressando as suas necessidades, expressando os seus interesses, e o mediador, ele atua, então essa é muito mais uma visão minha, como um facilitador dessa comunicação que ficou muito prejudicada por causa do conflito, né? Então, o mediador, ele não dá palpite, ele não opina, ele não faz sugestões, ele não toma partido, ele atua ali, não como juiz, obviamente, nem como advogado de ninguém, né? Então, o mediador, ele é esse terceiro imparcial. E o conciliador, às vezes, pode ser um pouco mais assertivo, pode ser um pouco mais que fazer intervenções no sentido de, isso tá bom, isso não tá bom, doutor, não dá para melhorar aqui, não dá para melhorar ali, né? Até na Justiça do Trabalho tem muito forte, né, esse espírito conciliador, que eu acho muito válido, mas só para pontuar que são coisas diferentes. E aqui me parece interessante, quando a gente pensa, e você falando, por exemplo, do seu interesse por startups, etc., que a mediação, para mim, ela tem essa característica de ser essa técnica, essa abordagem, né, de resolução de conflito consensual, alternativa, mas também como uma postura, né, que a gente pode levar no nosso fazer. Então, não precisa ser um mediador, mas você como advogada ou advogado, no que você faz, você também pode agregar aí na sua postura profissional habilidades da mediação. Porque eu acho que a gente não tem outro caminho, né? A gente precisa se entender, né? Então, nesse sentido, os cursos de direito, por que falam muito pouco, né? Você pontuou isso, e como advogada e professora, eu também como professora, sempre tentei frisar isso, porque os nossos cursos ainda carregam muito dessa cultura do litígio, né? Então, é como se a gente estudasse, por exemplo, eu dei muitas aulas, inclusive, disso. Você entra na faculdade, você tem processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, assim, é basicamente o curso inteiro estudando o direito material, obviamente, e um monte de direito processual. Por quê? Porque a cultura é do litígio, né? É da judicialização do conflito. Eu lembro no meu curso, eu já não sou tão nova advogada assim, mas eu tive um semestre, né? Um semestre sobre métodos consensuais de solução de conflitos. E ali, de maneira muito superficial, o professor mencionou, eu me lembro que foi basicamente isso, olha, tem conciliação, tem mediação, tem arbitragem e tem processo, né? E aí processo. Então, e aquilo, de certa maneira, foi um registro, acho que o primeiro, mas que eu achei tão interessante, um outro caminho de solução de conflito, que não precisa ser o da disputa, né? E conforme o conflito que a gente está falando, por exemplo, familiar, esse caminho da judicialização, ele é muito destrutivo às relações, e a gente precisa cuidar das relações, né? Porque não existe mais casal, mas continua muitas vezes existindo família, quando você tem filhos, né? Então, eu ali já percebi em mim uma inquietação, um incômodo, né?
e também com os cursos. É claro que hoje já há uma abertura, né? A gente já está falando disso, isso já existe, por exemplo, no CPC, temos as leis aí que trazem a mediação. Agora o que a gente precisa é aplicar, viver, né? Isso, de certa maneira, também ser cultura da gente, né? Como já é de tantos países fora. E, e eu acho que na pandemia a gente tem essa possibilidade, né? De tentar pensar a mediação. Alguém escreveu aí, né? Eu li uma perguntinha aqui, peraí. Como a mediação pode ajudar? Boa noite. Obrigada, tá, beleza. Como a mediação pode ajudar? A mediação, ela é um caminho que favorece o diálogo, né? Então, por isso que para mim a mediação está muito com o que a gente pensa aqui de um direito contemporâneo, né? Que é aquele direito que vai criar possibilidades ou que vai ser aí reflexo das conversas, dos acordos e das negociações, né? Então, a mediação ela está nesse lugar de que as partes, através desse facilitador, vão poder dialogar a respeito, né, do seu conflito, das suas diferenças, porque hoje tem um estudioso que eu acompanho na CNV, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de CNV, né, que é a comunicação não violenta, que é uma abordagem também criada por um mediador, que é o Marshall Rosenberg. Esse estudioso, que é o Dominique Barter, ele diz o seguinte, que o conflito pode ser um convite ao diálogo, uma abertura ao diálogo, né? Então, não mais essa visão... Um papel. Exato. Você quer falar alguma coisa? Não, pode concluir, que aí depois eu te complemento. Tá. Ou seja, o conflito, ele não precisa ter essa conotação pejorativa, negativa, né, como muitas vezes tem, de algo que é um problema, né, que é uma questão que precisa ser eliminado e resolvido. O conflito, ele pode bem ser, como ele diz, um mecanismo, um feedback de que alguma coisa não está funcionando. Né? Eu gosto dessa ideia sobre o conflito, porque o conflito, ele é a expressão das nossas diferenças, né? É assim que hoje eu enxergo o conflito. E as diferenças, elas têm que ser reconhecidas, né? Como garantia, inclusive, do reconhecimento da existência digna do outro. Quando eu minimizo, elimino as diferenças, eu caio num outro campo, que é o da polarização, que é o da intolerância, que é disso que a gente experimenta e vive um pouco, que é muito triste, que é muito complicado nos dias de hoje. Então, reconhecer as diferenças faz com que eu crie novos jeitos, novas formas de tratar essas diferenças, né? Não buscando eliminar, polarizar, ou até mesmo através de disputas, mas buscando o quê? Compreender, incluir, agregar. Então, a mediação, para mim, é isso. Ela integra, né? Se eu pudesse dizer isso, mediar é integrar, né? É você encontrar caminhos, né? Espaços de diálogo para que as pessoas se entendam, para que as pessoas consigam, por si mesmas, resolver essas suas próprias demandas. Então, também tem aí um protagonismo, que eu acho muito interessante, que não é do juiz, né? Não é do terceiro, mas são das próprias pessoas. Então, acho que, para mim, esse é um aspecto muito interessante. E tem gente falando... Surgiu algumas perguntas, né? Bom, uma outra coisa também que eu vejo quando a gente fala de mediação, ainda mais nesse período de pandemia, eu não sei se você até consegue responder, que também é uma dúvida que eu tenho, né? Assim como o exame de ordem, ele vai vir com mudanças, acredito que daqui 7 de provas, dá mais ou menos 2 a 3 anos, há a intenção de incluir mediação e conciliação, né, formas de conflito para a prova, porque eu acho que é fundamental também, reforçar essa necessidade do diálogo. E uma dúvida que eu tenho é com relação a essa inclusão tecnológica, porque já se vem falando antes da pandemia em colocar a mediação como uma forma de fazer online. Só que, é claro, era uma coisa que seria estudada, tem os requisitos, tem toda a parte tecnológica de segurança, de proteção de dados, né, das informações que tudo isso envolve. Então, assim, eu acredito que antes da pandemia era uma coisa a se pensar em mais longo prazo. E agora surgiu essa necessidade
E até falando sobre uma pergunta aí que falaram, que acho que foi a Natália, ela colocou, é um caminho para desafogar o judiciário? Sim, eu vejo como uma forma muito grande de ajudar a desafogar. Porque, assim, se a gente ficar esperando a pandemia passar para poder resolver os conflitos, porque a gente teve aí, né, um período grande do fórum fechado, a gente não conseguindo aí resolver muitas coisas, processos parados e tudo mais, se a gente tiver que esperar todo esse processo aí de pandemia, de não existir mais, a gente vai ter aí um número enorme, um congestionamento enorme de processo. Então, eu acho que a mediação, ela é uma fonte forte do direito que pode ajudar, sim, assim como a conciliação, a negociação, né, que são alternativas de solução de conflito. Então, eu acho que a mediação, ela pode sim, ela até deve ser mais vista pelos advogados, pelas pessoas que têm esse tipo de conflito, principalmente na área familiar, porque às vezes a gente vê que o casal ele não quer conversar, ele acha que não, na justiça eu vou conseguir o meu direito, vai ser mais rápido. Na verdade, não é. É muito pelo contrário. A não judicialização do processo é que às vezes é a fonte mais rápida. Né? E às vezes muitos advogados também não veem isso como uma coisa boa. Porque pensa, se tiver uma mediação e eu conseguir solucionar, e o meu honorário? Só que assim, eu como advogado, eu vejo que eu posso sim cobrar, eu não só posso, como devo cobrar uma mediação, a minha atuação na mediação. Porque assim, ao meu ver, é de extrema necessidade você ter um advogado acompanhando o seu cliente. Por mais que naquele ambiente a gente atue mais como observador do que propriamente dito falando, quem vai falar nessa mediação são as partes, só que até chegar nessa reunião com o mediador, é a nossa parte consultiva. A gente tem que deixar muito claro o que pode acontecer, quais são os tipos de pergunta, como que deve se portar, porque é o momento que é o cliente que vai falar. Não tem mais aquela coisa de, o advogado precisa falar, precisa se impor, precisa... Não, é o cliente. Então, eu acho que o advogado ele tem que olhar a mediação também como uma fonte, né, de ajudar o seu cliente, de trazer uma solução rápida, né, não só para o cliente, mas para a gente também. Porque não é, a gente não trabalha com um cliente de cada vez. Né? A gente trabalha com vários clientes, com várias coisas, a gente tem outras fontes, né? Então, a gente que atua como professora, tem outras coisas, família, então a gente precisa integrar essa coisa da mediação. Só que quando eu sempre falo, quando a gente tem que integrar essa mediação, não é só falar assim, vamos mediar e tá tudo certo. A gente precisa, sim, de qualidade técnica. Agora, no período de pandemia, a gente não tem que se preocupar só com qualidade ética e técnica. A gente tem que ver o ambiente, né? Porque assim, se eu vou participar de uma mediação, ou até mesmo de uma audiência, agora que é tudo virtual, eu preciso me preocupar com o ambiente, né? Porque às vezes a gente está em casa e é o barulho, é o cachorro latindo, né? São várias coisas que a gente precisa ter uma qualidade. Então a gente precisa ver o local, que é a ambientação, a internet, que muitas vezes é ótima, é uma ferramenta maravilhosa, mas também deixa muito a gente na mão, né? Quantas vezes, eu acredito que a professora também pode dizer, tá gravando alguma coisa e cai, aí tem que começar do zero, várias vezes, já caí, já fui derrubada. Então, assim, são coisas que a gente também precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado também com a própria plataforma, o saber mexer na plataforma. Né? Já teve casos de audiência mesmo simulada, que eu já participei justamente para me familiarizar, e a gente precisa se familiarizar com todos os tipos de plataforma. É claro que a gente não vai saber tudo de tudo, mas se a gente quer atuar, né, como mediador, ou vai participar de uma mediação, a gente precisa saber todas essas ferramentas. E também questão de horário e tudo mais. E eu acho que nesse momento de pandemia, a minha preocupação, enquanto advogada, é justamente essa parte de qualidade. Porque a gente sabe que, celular, todo mundo, a maioria tem. Só que a gente sabe que tem muito cliente que não tem não tem internet, ou o celular não sabe mexer. Né? Então, assim, a gente sabe que tem pessoas
que são altamente capacitadas, tem uma tecnologia aí, independente da idade, da social, mas a gente também tem que trabalhar com essa outras possibilidades, né? Então a gente vê aí que tem OAB, que tem advogado que usa OAB, né, para mexer em ferramentas tecnológicas. Então, assim, eu tenho uma grande preocupação durante a pandemia com relação a essas ferramentas. Né? Eu não sei se você, como, né, atuante em mediação, já teve algum tipo de problema com relação à ferramenta, ou algum cliente que chegou, né, a perguntar, olha, não sei mexer na internet, porque às vezes a gente fala, olha, acessa lá para ver o processo, ele não sabe, não sabe nem colocar ali o link do Tribunal de Justiça. Então, assim, é uma grande preocupação que a gente enfrenta, e às vezes eu fico sempre explicando para o cliente, olha, você vai apertar nesse botão, vai fazer isso. Então, essa assim, é uma preocupação grande em época de pandemia, né, que eu vejo assim, de prontidão, é a utilização dessas ferramentas. Né? E assim, se você não procurar, por exemplo, um mediador do próprio tribunal, de câmaras arbitrais, a minha preocupação é, você vai procurar um mediador fora. E, né, e a proteção do dado, do programa que você vai utilizar, a segurança dessa informação. Então, assim, por mais que venha a ser útil, e eu acho que não vai ser uma coisa do momento, não vai ser uma coisa só, vamos usar a mediação só agora. Eu acho que não, acho que a mediação tem que ser utilizada pelo resto da vida. Né? Provavelmente, né, vai ser na forma online, mas assim, você tem que procurar sempre um mediador de confiança, um site de confiança. Eu opto sempre por CNJ, por tribunais, câmaras que têm, né, esse convênio justamente para ter essa segurança, né? Não é segurança só de plataforma, né? Mas uma segurança pessoal, de uma pessoa que está utilizando uma ferramenta, de certa forma, pública ou privada. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser levado muito em consideração. É muito interessante isso, você falar. Eu anotei aqui várias coisas para comentar e também estava lendo, tentando captar aqui algumas perguntas, né? Mas eu queria pedir, pessoal, para vocês escreverem aqui quais são as áreas que vocês atuam, né? Se a gente aqui tem basicamente aqui um público do direito ou de outras áreas, enfim. Mas rapidinho aqui do que vocês escreveram, a Natália perguntou sobre se existem áreas que a mediação é mais eficaz. Eu penso que sim. E de conflito familiar, por exemplo, é uma das áreas que ela é, digamos assim, muito bem sucedida, né? Tem um mediador já falecido, que é o Luiz Alberto Arati, ele diz o seguinte, que conflitos que têm afeto são esses conflitos que são bons conflitos para mediação, né? Então, por exemplo, se tem uma questão que é só de direito, né, assim, desse tipo de conflito, de negociação, ele falou, ali a mediação, ela vai ter um pouco proveito, né, então é quando tem gente mesmo, conflito entre pessoas, ou pelo menos em algum dos polos, e aí a mediação, ela é muito interessante, porque você tem espaço de ir além do que está escrito, né, porque o juiz, ele está vinculado ao que está posto no papel. E na mediação a gente tem condição de abrir a conversa, né? De explorar outras coisas, que é exatamente onde se dá aí a satisfação, né, por aquele resultado, e sim, nesse sentido mais célere, mais econômico. Também vejo isso que você colocou, dos desafios, né, hoje do online, que para todos nós, né, a gente precisou também se adaptar e no começo, para fazer os Zooms da vida, né, todo mundo hoje faz tudo no Google, no Google Meet, etc. Como a gente ficou ali e tal. Então, eu acho que é isso mesmo, é uma alfabetização sobre recursos digitais e dentre outras coisas que sim, que é trabalhoso, né, que a gente precisa ficar, para quem ainda não está tão habituado a usar, precisa ensinar efetivamente, né? Um processo de educação, eu vejo, educação digital, um processo de habilidades digitais que a gente não era exigido, né? Nem requerido nisso.
Sim. E é muito interessante, porque também na universidade eu me lembro quantas discussões que a gente tinha sobre fazer ou não fazer tal coisa virtual. Desculpa. E de repente, a gente em poucas semanas migrou para o virtual e resolveu coisas que em anos a gente discutia e brigar. Não, vai para o virtual, não vai para tantas horas no virtual, tantas no presencial. Então, por exemplo, a gente aqui na pós da USCS, né, que já é educação à distância há tantos anos, a gente, para mim foi muito mais fácil pensar no online, porque eu já estou no online, né? Já estou aqui já há um tempo fazendo coisas e tal. Mas para quem é presencial nos cursos e mesmo em outras atividades, foi um processo mesmo de adaptação, de educação, né? De migração disso. E muito interessante. Então, acho que sim, o desafio desses cuidados todos devem ser levados em consideração. E não posso deixar de dizer da resistência de muitos advogados sobre a mediação, né? Exatamente nesse ponto que você falou, poxa, se der mediação, eu perco meu cliente, meu trabalho, os meus honorários. Sendo que não é isso, o advogado não está impedido de atuar, de ajudar e aconselhar e auxiliar o seu cliente, mas também entender que são coisas tão diferentes, né? Assim, você ali como advogado, você é defensor de uma das partes. E o mediador, ele não defende ninguém, né? Se a gente vai dizer que ele defende alguma coisa, ele vai defender que as partes saiam satisfeitas daquela mediação. Então, ele não tem um compromisso com um lado. E eu acho muito interessante, porque eu sinto isso, né? Dos advogados, ainda muita resistência, talvez até por não compreender o propósito da mediação. E para uma pergunta aqui, que eu acho que do Roberval, não há necessidade de ser do direito para se capacitar como mediador, viu, Roberval? Se é algo, você é psicólogo, né? Então você é muito bem-vindo, os psicólogos são ótimos mediadores, pode procurar o curso que não tem esse tipo de pré-requisito. E, peraí, que mais? Enquanto acho uma pergunta, só vou complementar o da Natália, né? Ela falou sobre ser mais eficaz e menos eficaz, mas é isso que você falou. Sempre quando a relação é de afeto, né? Que é mais uma coisa emocional do que dinheiro, propriamente dito falando, a gente consegue fazer esse acordo, né? Essa mediação muito mais rápida. Agora, tudo que envolve valor, né? E geralmente são valores altos, ou coisas que você quer receber em dinheiro, é muito mais complicado você passar por uma mediação, assim, você efetivamente conseguir um acordo ali. Claro que a gente sempre leva em consideração se é grande, né, se o valor é alto, se o valor é baixo. Inclusive as ações trabalhistas, né, elas passam a ter acordo mais durante o processo, não uma coisa pré-processual, igual a gente consegue, por exemplo, no direito de família. No direito de família, a gente consegue fazer muitos acordos no pré-processual, mas nada impede no direito do trabalho, por exemplo, a gente conseguir aí fazer acordos durante o processo, né? Enquanto está rolando esse processo. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Sim, muito Bom, válido. o Thiago fez uma observação aqui, ele falou, a verdade é que, por vezes, no direito de família, carregamos a tradição da culpa da lei do divórcio e colocamos as nossas razões na procedência ou improcedência declarada pelo Estado. É bem isso, né? Quer dizer, por isso que foi aquilo que você pontuou no começo. O que eu gosto da mediação é porque a gente está falando de uma mudança de mindset. Né? Quer dizer, na mediação, a gente não trabalha com esse critério da culpa do culpado. A gente não busca os culpados. O que a gente busca é a responsabilização por cada um. Né, que cada um se responsabilize e fale o que quer e o que precisa e assuma aquilo, né, e não simplesmente terceirize para o juiz, e assuma esse protagonismo, né, que em última instância é da própria vida, né. Então é muito interessante porque a gente está falando de uma outra experiência, né, assim, que realmente passa por isso, por mudar essa cultura do litígio para a cultura que no fim, para mim, é um pouco da cultura de paz, né? Paz no sentido de ter métodos, tratamentos mais eficazes de solução dos conflitos, que não precisa ser só
para todos, né? Porque também, assim, hoje a gente tem uma pluralidade de possibilidades de conflitos. Então, não são todos os conflitos que funcionam bem, né, nesse caminho da judicialização. Então, como você falou, conflitos que não têm afeto, que são questões, às vezes, que não são questões pessoais, né? Aí, ok, o judiciário está ali, é um serviço, né, público, está ali para esse papel, mas não é para tudo, né? Eu me lembro dos professores dizendo, puxa, até briga de vizinho vem parar no judiciário, não é possível que as pessoas não consigam se responsabilizar pelos seus impasses e se arriscar na direção do outro, né? Do tipo, não, peraí, a gente precisa se entender, vamos aqui sentar, conversar, vamos usar essa inteligência, né? Que também passa pelo coletivo, para tentar resolver. Eu lembro do meu professor falando isso, assim, do problema do cachorro, sabe? Então, tem umas coisas que você fala, gente, não, peraí, a gente pode dar conta disso, né? Então, eu acho que a mediação é isso. Agora, tem que estar também disposto, né? A se arriscar, porque também não deixa de ser um caminho aí de coragem, né? Sim. E assim, quando a gente fala mediador, né, eu não sei se a minha interpretação está correta, mas quando você fala facilitador, eu vejo como a função do mediador nessa sessão, né, nessa reunião que está acontecendo aí, é mais uma forma de uma terceira pessoa interpretar o que ambas querem dizer. Porque às vezes as duas pessoas elas estão ou tão nervosas, magoadas, qualquer sentimento, emocionalmente falando, que elas não conseguem se ouvir. Porque às vezes uma está falando a mesma coisa que a outra, só que com palavras diferentes, só que elas estão tão emocionalmente afetadas por isso, elas não conseguem interpretar o que o outro está dizendo. E o mediador, como ele não é igual o conciliador que vai sugerir as resoluções, ele vai falar assim, olha, então você quer dizer, então, que você está querendo tal coisa? E você está aceitando essa tal coisa que a outra pessoa está falando? Então eu vejo que ele parece um interpretador, né? Ele vai interpretar o que cada um está querendo dizer, né? Mas é aquilo que você falou, as duas pessoas elas têm que estar dispostas. A mesma coisa quando você não quer, né? A gente geralmente faz esse requerimento na petição, tudo dizendo que não quer participar de uma conciliação, de uma mediação. E, é claro, né, a gente sempre fala que ambas as pessoas, né, ambos os lados têm que concordar em não ter essa mediação, essa conciliação. E eu acho que nesse momento de pandemia, que a gente já não está tendo acesso ao presencial, a gente sabe que os próprios andamentos processual antes da pandemia já era muito moroso, agora não vai ser diferente, por mais que a gente saiba que a gente teve que se adaptar há um tempo atrás aos processos que foram para o digital, a gente ainda tem muito processo físico, muito papel ainda. A gente sabe que isso também é uma realidade durante a pandemia, pós-pandemia. Então, eu acho que a gente precisa se abrir a esse momento mesmo de ir atrás de resolver conflitos de forma entre mediador, né? Realmente tentar ajudar o processo, o próprio judiciário, né? Porque a gente também tem outras ações que realmente necessita de judicialização. Não dá para você seguir por um mediador, né? Então, às vezes, o nosso processo acaba ficando parado, demora anos e anos para poder solucionar, porque o judiciário enfrenta aí uma demanda muito grande, e agora, na época de pandemia, só aumentou. Isso aumentou em todas as áreas, né? Então, assim, se tem operador de direito, vai concordar comigo, em todas as áreas, área criminal, área civil, de relações de consumo aumentou, assim, pode dizer até que triplicou o número de ações, né? E tem ação que a gente sabe que podia ser solucionado com mediação, né? Só que a gente tem essa coisa de, não, mediação não vai me dar dinheiro, eu preciso de processo que dure a eternidade, e não é verdade. Eu ouvi esses dias, né, um comentário de uma advogada e de um juiz, eles fizeram uma live, que eu não vou lembrar o perfil, mas era de uma câmara arbitral, que a advogada comentava que geralmente ela foi ensinada, né, que se cobra até valor maior
na mediação, ou seja, no pré-processual, do que quando você faz o acordo durante o processo. E que não tem nenhum problema. Por quê? Por conta do consultivo. O quanto você está dando valorização ao seu trabalho, quando você está dando atenção para o seu cliente, né? A gente fala que tudo envolve ali o tempo, a disposição, mesmo que agora seja com distanciamento social, eu percebo que você ainda tem que passar ainda mais segurança para o seu cliente, e quando você está no físico, no presencial, a pessoa está te vendo, você está gesticulando com ela está te olhando ali. Agora com uma tela, para você continuar passando a empatia, você precisa escutar mais o seu cliente, porque ele está na tela do computador, na tela do celular, parece frio, né? E até foi engraçado que eles falaram isso. Eles falaram assim que a pandemia, por um lado, foi bom. Por quê? Porque você começa a dar mais valor ao físico. Você dá mais valor em ouvir, em sentir, em ter as sensações e momentos com as pessoas, né? Então, eu acho que a mediação, ela tem, você pode utilizar as características, eu não sei nem o termo que fala, né? Mas, por exemplo, você pode pegar todo ali o passo a passo que a mediação te ensina, que eu vejo que é tanto empatia, a interpretação daquilo que o outro vai falar. Quando você fala sobre a escutativa, que eu vejo também que é um requisito importantíssimo na mediação, que é quando o seu cliente vai te contar a determinada situação e ele vai contar do jeito dele. E não vejo nenhum problema. Eu até critico, né, alguns amigos que são do mesmo período, né, de formação que eu me formei em 2017. Então, eu sempre critico que eles falam assim, usam muito termo jurídico, com clientes que às vezes não têm esse conhecimento. E eu falo, gente, para quê? O cliente está te contando, né, um direito que ele está perdendo ali, e você vem falando para ele vários termos jurídicos, ele não está te entendendo. Então, assim, da mesma forma que você tem que ter uma escutativa muito apurada, perguntando para ele, reforçando, olha, você entendeu isso mesmo, sabe, utilizar o mesmo termo que ele está usando. Não vejo nenhum problema. Até acho que a empatia do advogado com o cliente se faz, muitas vezes, pelo jeito que você fala com ele. Quando você vai pegar ali um sócio de grandes empresas, diretores, né, são as ações trabalhistas por sociedade empresária, você tem uma outra tratativa, você tem um outro tipo de escutativa, de interpretação, de empatia. Uhum. Quando você pega, por exemplo, uma pessoa de baixa renda, não tem estudo, né? Uhum. Então, você precisa também explicar para ele como que está funcionando. Nesse período de pandemia, tem que explicar para ele que olha, está demorando por isso, por aquilo, vamos tentar aí fazer um acordo, uma mediação. Olha, como que funciona? Trazer ele para uma reunião e falar para ele, ó, funciona dessa forma, vai ter uma pessoa lá para te ouvir, ele não vai tentar resolver o seu problema, vamos ver o que a gente consegue trazer de lá? Né? Então, assim, também tem esse preconceito do advogado e também tem esse preconceito com o cliente. Porque o cliente fala assim, não, eu não quero acordo. Ele nem sabe ainda qual que é a alternativa. Mas ele fica, não quero acordo, eu quero meu dinheiro, ou não, eu quero o filho, tem que ficar comigo, não quero aceitar nada. Então, assim, precisa ter essa sensibilidade nesse período de pandemia que eu vejo, né? Então, a gente precisa ter mais sensibilidade, né, com a outra parte. Então, acho que na mediação durante esse período de pandemia é justamente isso. Até falo assim, às vezes é se colocar no lugar do outro. Né? Agora, no período de pandemia, eu acredito que esse aumento aí de mediação, ele vai ajudar bastante nos casos de condomínio, né, que ninguém está conseguindo pagar, né? Ninguém está conseguindo pagar. Às vezes, até mesmo locação, que eu acho que vai ter uma demanda altíssima de ações no judiciário. Então, uma forma de você, como advogado que está assistindo a gente, ir atrás da mediação, porque eu acho que vai ajudar muito. Né? Justamente para conversar com a outra parte. Por que eu não estou conseguindo pagar o meu aluguel? Isso. Olha, vamos tentar negociar isso, né? Parcelar alguma coisa do gênero, mas sem recorrer ao judiciário.
né? Ir Isso. direto na mediação. Então, assim, eu vejo que as possibilidades maior de relação de consumo, essa parte de condomínio, de locação, até Uhum, mesmo na área trabalhista, eu acho que tem que ter uma sensibilidade também, porque assim, a gente sabe que aquele empregador que não pagava, agora tudo bem, ele vai usar como moleta a pandemia. Então, eu até acho que o judiciário é a melhor forma mesmo. Mas e aquele empregador que sempre pagou, que nunca teve nenhum problema, que você está isso. lá há muito tempo, há pouco tempo, e não teve nenhum problema, e agora, Uhum, por conta, né, dessa situação atípica, né, de pandemia, como que eu posso resolver de forma de mediação? Por que eu tenho uhum. que recorrer ao judiciário? Não, porque eu quero ganhar, eu quero meu dinheiro. Calma, mas assim, tem outras formas. Você pode conseguir aquele seu direito que é tutelado, que não pode ninguém pôr a mão. Só que você Uhum, pode conseguir, até de uma forma mais prática e mais rápida, através da mediação. perfeito. Eu vejo, Aline, duas coisas, né? É, eu vejo que a mediação, a mediação não, o confinamento, esse tempo aqui da quarentena, trouxe aí uma necessidade para os advogados que antes não se sentiam tão, digamos assim, vou colocar entre aspas, necessitados de olhar, de cuidar, de incluir, né, essas outras habilidades que já são do mediador, né, que o mediador usa na mediação, como você mesmo falou, empatia, escutativa, essa interpretação. Por que eu trago essa palavra facilitador? Porque o que o mediador está facilitando? Uma conversa difícil, né? Porque uma conversa entre pessoas em conflito, ela é uma conversa difícil. Só que uma conversa difícil não precisa ser necessariamente ruim, desde que você tenha garantido o respeito, a escuta, essa fala que se implica, né? Que é o que a gente faz. Então, que é exatamente isso que você pontuou. Então, o que você está querendo dizer, o que você está querendo dizer que precisa, é mais por aqui ou por ali, é isso mesmo, a gente está entendendo direito, né? Você checa essa comunicação que é equivocada, é, e que a gente sabe disso, e por isso que é necessário ter um mediador, para ajudar as partes a se comunicarem a partir do que realmente elas querem e precisam, né? Porque é isso. Por exemplo, eu já fiz muita mediação e faço muita mediação de casal que está se separando, eles às vezes nem se olham, eles olham para mim e falam, doutora, você pode dizer para ele que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho muito interessante que você fala, caramba, tem filhos em comum e eles não têm uma boa comunicação, e precisa ter uma comunicação para resolver, para cuidar dos filhos, enfim, que ainda tem uma vida longa, que são crianças pequenas, né? E às vezes a mediação, ela também acaba sendo aí um feedback de que, olha, precisa cuidar disso, gente, não dá para não se falar, né? Não dá para não se achar. Ah, porque como é que faz para avisar quando o filho ficou doente? Ah, tem que ligar para a tia, tá vizinha, não sei de quem, não sei das quantas. E aí você fala, bom, mas as crianças têm 2 e 3 anos, né? Quer dizer, vão ficar aí por um longo tempo como vocês são responsáveis. E como é que vai cuidar disso? Então, acho que assim, é muito interessante pensar na mediação em si, para essas relações que são continuadas, né? Que a gente fala isso. Então, assim, conflito que mesmo após o conflito, você continua tendo relação. Então, o que você disse, vizinhança, você continua morando naquele lugar, é, as questões de família, por exemplo, que são situações assim muito típicas para mediação, e algumas outras que surgem agora com escola, cobrança de mensalidade, né, que está sendo aí uma questão para um monte de gente. Enfim, mas também tem essa coisa de ter chamado a atenção dos advogados, de falar, ih, peraí, acho que agora eu estou precisando cuidar disso também, né? Então, me parece que sim, os advogados têm isso como desafio de incluírem, de desenvolverem, de poderem também se utilizar dessas habilidades da mediação, porque é isso que você falou. Hoje todo mundo está mediado pela tela, né? Já começa por aí. Então, de que maneira esse meu serviço vai ser um serviço voltado para o meu cliente se eu não tiver minimamente atento a essa escuta, a essa empatia? É, vai ficar muito frio, muito impessoal, e eu corro, inclusive, o risco de não ter clientes. Né? Então, assim, Sim. no mínimo por isso. No mínimo por isso. Né? Então, acho que tem essa questão também meio de sobrevivência para os advogados, né?
vai ter que inserir aí no seu rol não só as questões técnicas, esse conhecimento técnico, mas também esse conhecimento relacional, humano, de convivência. Então, eu acho que a mediação pode contribuir muito para isso também. Também. Como é que tá o nosso horário, hein? Tô aqui. A gente Olha, está com 9 minutos. Acho que é 9 minutos que a gente tem aqui. o pessoal não quer fazer Sabe pergunta? uma coisa que eu tenho uma curiosidade de saber? Acho que você é a melhor pessoa para responder isso. Como que ficou agora, por exemplo, os convites, né? Porque eu sei que antes da pandemia a gente fazia aquela carta convite, né? Vocês faziam, os mediadores, a carta convite, convidando para essa sessão de mediação. Como que ficou agora com a pandemia? Vocês ainda fazem o envio através do postal, do correio, com a R e tudo mais? Ou já migrou, assim, por exemplo, por um WhatsApp, por e-mail? Eu pergunto isso porque eu tenho processo fora do estado de São Paulo e eu tive audiência através do WhatsApp, Uhum. né? E isso se deu até mesmo antes da pandemia. Eu solicitei uma videoconferência, mas assim, Uhum. o lapso temporal era muito pequeno, e a juíza falou assim, olha, vamos ligar pelo WhatsApp. Então, assim, como que tá agora esses convites? Né? Não sei se eu falei o termo correto, até me desculpa se Uhum. está errado, né? Até me corrija. Como que Uhum. ficou essa forma de convite para participar, né, da mediação? Uhum. É o que você já pontuou. Mesmo antes da quarentena, já tinha essa tendência, né, dessa virtualização. Me parece que a coisa já está sendo como algo gradual, é um processo mesmo, né? Eu já ouvi dizer de alguns lugares, porque presencialmente agora não dá para fazer, né? Sim, Principalmente assim, você também está em São Paulo, né? foi em São Paulo. A gente aqui em São Paulo totalmente inviável, impossível essa realidade nesse momento. Mas então as coisas têm vindo aos poucos, migrando aos poucos para o online, e aí vai muito do que o juiz, né, que está ali conduzindo, presidindo o processo, ou aquela vara, entende como recurso e possibilidade, né? E nesse sentido você tem desde saídas como o call no WhatsApp, que eu ainda acho que é um pouco mais simples, né? Que a pessoa fica um pouco mais, pelo menos se a pessoa tem um celular, é muito fácil ela ter um WhatsApp, do que às vezes você usar plataformas como Zoom, Google Meet, Skype, etc, né? Então, e hoje ainda que expandiu, né? No WhatsApp a gente pode incluir acho que até 8 pessoas, então realmente fica mais fácil. Mas isso vai muito do juiz, mas a gente já tem observado esse movimento, que é um movimento crescente, né? E que, sim, deslanchou, e vai muito da compreensão do que o juiz entende, né? Da importância de aquilo não parar. Então, eu vejo que alguns juízes têm feito isso. Já faziam, alguns começaram a fazer agora, e outros estão só continuando. Mas é muito interessante, né, observar esses movimentos dentro do judiciário, né? Que é Sim, basicamente uma instituição conservadora, né? total. A gente até vê algumas sessões de sustentação oral e a gente percebe, assim, como as coisas mudaram e mudaram muito rápido. Assim, não Muito. teve. A gente sempre está acostumado a que as coisas vão a passos lentos, né? Quando a gente fala de alguma mudança, É, olha, daqui tanto tempo vai começar, começa numa, depois na outra. Agora, por não, né? Parece que foi um boom e todo mundo correndo. Meu Deus, como funciona aquele aplicativo para fazer audiência, a audiência já foi marcada. Só que a isso. gente ainda percebe que tem bastante advogado relutando, né, até Uhum, peticionando, falando, olha, uhum, adia a audiência, não posso, não quero, não entendo. A sim. maioria tem já uma certa idade, e eu até me sinto assim, na necessidade de sempre ficar me atualizando e informando também, né? Por isso que é importantíssimo essa possibilidade das plataformas em fazer live, em fazer participar desses webinars, justamente para vocês Isso. perceberem a visão de cada um. Né? Às Isso, e vezes a para gente fala construir assim, junto, né? Porque é sim, é novo, né? importantíssimo. A É, gente fala que é o novo novo, né? Então, é, todo dia sai aí uma medida provisória, a gente tem leis aí, a gente fica, será que vai continuar? Será que não vai? Só que não dá para viver desse será, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Meter as caras,
Então, assim, Uhum. tem que fazer audiência, então vamos fazer um curso de audiência, que eu acho que é super importante, por mais que a gente já saiba fazer audiência, né? Agora é uma outra situação, né? A gente Uhum. precisa não só saber fazer audiência de forma, de plataforma online, que é totalmente diferente, né? Isso. Hoje em dia, com a plataforma, você vai fazer uma audiência, você não pode olhar para o lado, você não pode olhar para cima, tem que olhar sempre para a tela. Então, assim, são coisas que a gente precisa treinar para poder ajudar, Uhum. né? Então, acho que, ainda mais a gente que é professor, acaba tendo aí, né, uma visibilidade maior. Então, acho que as pessoas elas têm que olhar a mediação como uma ajuda, sabe? Uma Uhum. ajuda ao judiciário. E justamente para diminuir as ações, para não entupir lá, e justamente para a gente também continuar os nossos serviços, sempre apoiando o Isso. cliente, trazendo o cliente para a gente. É aquilo que você Uhum. falou, tem que trazer para a gente para não perder, que né, É, não está fácil. é. Bom, eu já estou vendo que a gente está com uns 3 minutos, né? Minutos. Deixa eu só rapidamente falar um pouquinho de como qual é o desenho hoje da minha atuação, né? Porque também já bati muito cabeça, enfim. É, eu procuro deixar claro que também é uma confusão quando as pessoas procuram um mediador, que esse mediador em algum momento vai se tornar o advogado e o defensor dela, né? Então, uma coisa importante é os dois estarem, pensando num casal, por exemplo, numa situação de divórcio, as duas pessoas, as duas partes estarem de acordo, né? Que não adianta um querer, isso muito já acontece quando me procuram. Ah, mas então você fala com meu ex? Falei, não, não sou eu que tenho que falar. Vocês que têm que chegar a esse consenso de que é esse caminho que vocês querem, né? Tem que ser voluntário. E uma outra coisa é que eu acho muito complicado, e até há um impedimento ético, né? Quando eu atuo como mediadora, não posso me tornar a advogada naquele caso, obviamente. Então, uma coisa que eu tenho feito é até para tranquilizar as partes quando me procuram e procuram sem advogado ainda, ter os meus parceiros, né? Então, é como se fosse uma equipe mesmo, né? Eu atuo como mediadora e tem a atuação jurídica dos meus colegas no momento pertinente para que o advogado entre para, enfim, poder peticionar ou protocolar, né, no caso de divórcio, porque de fato tem que ser isso com filhos, via judiciário. Mas para mim foi um jeito de deixar isso muito bem separado na cabeça do cliente, de que eu estou atuando como mediadora. Em que, ainda mais a confusão é maior ainda, porque eles, quando eu me apresento como advogado, peraí, é mediadora, advogada, o que é? Então foi um jeito que eu encontrei, sabe, para oferecer esse serviço como um outro serviço, mas que também é um serviço que pode ser parceiro do serviço jurídico. Isso é uma coisa legal, pensando nessas novas formas de trabalho, né? Não, sem dúvida. Bom, já está chegando aqui no final. Eu até pensei assim, nossa, será que 1 hora vou ter assunto? Mas a gente sempre chega aqui e tem assunto pra caramba, né? Principalmente com mediação. Então, eu quero agradecer, né, o convite novamente pela faculdade. Professora Priscila, agora amiga Priscila, né? Foi um prazer, uma grande honra o Prazer. bate-papo. E, Obrigada. assim, muito obrigado mesmo, foi muito legal, adorei, gente. E muito Eu obrigada a todos que participaram aqui, né? Vi amigos, familiares, muito obrigado mesmo. Isso. Também agradeço à faculdade, a todo mundo. Obrigada, Aline, pela boa conversa. Também foi um prazer. Obrigada, gente. Até uma próxima.